Glória a Deus, meus irmãos. Fico muito feliz de ver você aqui, poder mais uma vez, mais uma noite compartilhar da palavra do Senhor, poder juntos meditar na palavra do Senhor. E vejo pessoas, irmãos da casa, alguém que nos visita, seja bem-vindo. Os irmãos que vieram lá de Siderópolis já são da casa, considerados da casa também. A irmã Jéssica também, que já considera da casa. Os outros irmãos que congregam conosco também, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Dá uma aumentadinha para mim do volume aí, Nilson. Talvez eu acho que esteja baixo. Eu não quero falar muito alto hoje, que minha voz não está tão boa também hoje. Amém? Chamar as crianças até os 8? Até 8 anos. Irmãos, até 8 anos, as crianças podem se direcionar aqui para frente. Tem mais crianças chegando ali, pode vir para frente aqui. Nós vamos orar. As crianças até 8 anos, pode vir, fica à vontade. Quer vir para cá? Os pequenos? Não, pode vir aqui. O pastor vai orar, vocês vão lá para a escolinha junto, ó, com as crianças, junto com a pro. Pode vir, vem cá, o pastor vai orar. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pelos pequenos essa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, também essa noite, pela vida, Senhor Deus, das crianças, dos pequenos que aqui estão, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, vão se encaminhar agora para a escolinha, e a qual eles vão aprender agora e conhecer mais de Ti, Pai. E assim, Senhor Deus, que eles cresçam na graça, no conhecimento, temendo e amando a servir o Senhor, Pai. Assim, Pai, peço e nós pedimos também que o Senhor conduza as professoras, Senhor Deus, agora, as irmãs que vão conduzir essas crianças, Senhor Deus, dê sabedorias a elas, Senhor Deus, para conduzir elas. Assim também a nós, os pais, Senhor Deus, a conduzir eles, Senhor Deus, a Te conhecer a cada dia mais e ser servos do Senhor, Pai, servos do Senhor, usado nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém? Pode ir. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, você que está com o teu celular aí, quase não tem, se você puder, e você tiver internet aí disponível, compartilhe, a nossa transmissão está no grupo da igreja. Se não tiver, eu peço que alguém coloque lá o link do Facebook. Compartilhe, seja um evangelista e compartilhe essa transmissão, irmãos, para que outras pessoas sejam alcançadas também pela palavra de Deus essa noite, a qual vai ser ministrada aqui. Então, entra lá no grupo da igreja lá, ou entra no Facebook da igreja e compartilha a transmissão que já está sendo transmitida ao vivo. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 21. A gente vai dar sequência hoje a mais uma parte da sequência de ministrações, a qual a gente vem seguindo aqui, que é... domingo passado, salvo engano, a gente não fez, porque era culto de ceia, mas hoje a gente dá sequência, né? A gente já fez, já meditou nessa palavra, nesse capítulo, aliás, no verso 21 até o 8, e hoje nós vamos fazer a leitura então do 8 em diante. Hoje do capítulo 21 de Gênesis, versículo 8, nós vamos fazer a leitura até o 21. Amém? Todos acharam? Se você não trouxe, se você não tem a tua Bíblia, você pode acompanhar nós também ali pelo telão. Eu vou até ler ali, porque às vezes eu me complico aqui na minha. Então eu vou ler ali com os irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus então essa noite? A palavra do Senhor diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia então que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pôs-o às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado então a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, aí da onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela então um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aí. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós primeiramente te agradecemos, Deus, por esse rico, Senhor Deus, e oportuno momento de poder estar na tua presença e poder assim meditar e olhar para a tua palavra e ser edificado por ela, Pai. O que nós pedimos, Senhor Deus, para ti essa noite, o que eu peço também, Deus, é que o Senhor mais uma vez use a tua vida, use a minha vida, Deus, segundo a tua vontade, para conduzir essa palavra à tua igreja, e que haja em nós entendimento, e que haja em nós temor, Pai, e que haja em nós boas aplicações para a nossa vida, Pai. Assim, Deus, eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, torne a nossa mente nesse momento cativa da tua palavra, Pai. Sabemos que só o Senhor tem o poder de sondar o nosso coração, sondar o nosso sentimento e sondar o mais profundo da nossa alma e as necessidades que nela existem, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos e aqui estamos disponíveis, Deus, a ouvir a tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí comigo? Me ouvem bem? Me ouvem bem? Amém? Eu só aumentei um pouquinho o microfone lá. É porque eu acho que eu não estou me ouvindo bem aqui no retorno, Nilson, por isso. Então, irmãos, nós estamos aqui dando sequência à série, né, chamada A Igreja de Cristo, Israel de Deus. E o título dessa noite, irmãos, é Deus de Providência. Nosso Deus é um Deus que provê todas as coisas. E durante essa ministração, ou durante esse tempo que vamos meditar nesse texto, nós vamos ver o quanto Deus provê todas as coisas. A gente acha muitas vezes que muitas coisas a gente resolve, né? A gente está resolvendo. Mas na verdade é Deus que provê todas as coisas. Desde a saúde, desde o trabalho, desde o financeiro, em todas as situações, em todas as coisas, até e ainda mais importante, a nossa salvação, Deus provê, e Deus que provê sempre todas as coisas. Então, irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos nesse texto, junto aqui nessa porção da palavra de Deus, com vista nessa sequência de série, como falei, a Igreja de Cristo sendo o Israel verdadeiro de Deus. Nós vimos nas ministrações anteriores, irmãos, sobre o nascimento. Talvez alguns irmãos estivessem aqui nos acompanhando, alguns irmãos talvez não puderam estar aqui, então eu vou trazer um pequeno resumo sobre o nascimento do Filho da Promessa, não no último domingo, no antepassado. A gente viu sobre o nascimento de Isaac, ou sobre essa promessa do nascimento de Isaac e o seu nascimento, onde Sara fala a frase, quem diria, foi o tema, o título da ministração anterior. Abraão e Sara, ela diz, quem diria que Abraão e Sara amamentariam um filho? E a gente pode imaginar, né, irmãos, a Sara ali tendo seus 90 anos, Abraão seus 100 anos, imagina para uma mãe hoje de uma idade de 30, 40 anos, talvez, né, hoje a gente já vê que é raro uma mãe de 40 anos ter um filho, mas imagina para ela que já é difícil amamentar, imagina para uma senhora, digamos assim, uma senhora de 90 anos, olhando para os seus seios agora, já talvez não tendo mais aquela estabilidade de antes, talvez estando seco, ressequido mesmo, literalmente, só quem sabe um punhadinho de pele ali na mão dela, ela falando assim, olha, quem diria que esses seios amamentariam um filho? Então ela fala essa frase, mas Deus aqui mostra para ela, mostra o próprio Deus aqui, mostra que ele cumpriria assim, ainda ela estando na velhice, ou os dois estando na velhice, né? Irmãos, ela nunca imaginaria que amamentaria um filho. E aqui o que Deus nos mostra, irmãos, mais uma vez é a sua soberania, seu poder, a sua fidelidade em cumprir as suas promessas, ainda que aos nossos olhos pareça difícil, ainda que aos nossos olhos pareça que a idade avançou, ainda que aos nossos olhos pareça que o tempo passou. A gente olha para o tempo e o nosso tempo, o relógio é contra nós. A idade vem, os dias passam e a gente pensa, não vai se cumprir. Mas Deus mostra nesse texto, mostra que a promessa dele, que ele é fiel em cumprir, que ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos e todas, e sobre todas as situações da terra, tudo está no controle dele.
E quando parece demorado, mesmo quando parece que nada vai acontecer, mesmo quando os outros duvidam, meus irmãos, ou mesmo quando nós mesmos duvidamos, até quando nós mesmos duvidamos, Ele é fiel em cumprir tudo o que prometeu. Mesmo quando há dúvida em nós, como havia em Sara, que ela disse a frase, né? Quem diria? E talvez nós mesmos muitas vezes olhamos as coisas que acontecem na nossa vida e pensamos, quem diria que eu estaria aqui? Ou quem diria que isso ia acontecer comigo? Quem diria que algo assim poderia ocorrer hoje na minha vida? Então hoje, irmãos, nós vamos ver mais um pouco dessa maravilhosa providência de Deus. Aqui, nesse porção aqui qual a gente leu, nós vamos ler nesse texto aqui, como Deus proveu e cuidou da mãe de seu filho no deserto. De Agar e Ismael no deserto. Nós vamos ver como Deus teve um cuidado especial com eles dois. E no final a gente vai entender um pouco porque que o tema e essa série que a gente está ministrando, está meditando na palavra de Deus, a Igreja de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. A gente olha muitas vezes para o estado de Israel, lá onde está acontecendo a guerra, lá onde está acontecendo aquele momento lá de dificuldade, e a gente pensa que aquele Israel é o escolhido de Deus. Não, o escolhido de Deus é o Israel, o povo que crê em Deus, aquele que crê em Cristo Jesus. Todo que crê em Cristo Jesus, esse é o verdadeiro israelita. Assim a palavra de Deus fala no Novo Testamento, Paulo vai falar para nós. Então, ao decorrer desse texto, irmão, nós vamos ver que mesmo ainda que Ismael e Agar não sendo esse povo escolhido de Deus, Deus tem um cuidado especial por ele ser filho descendente sanguíneo de Abraão. Então nós vamos ver aqui Deus demonstrando mais uma vez a sua fidelidade, o cuidado constante, mesmo em meio a situações desafiadoras, irmãos. E o verso 8, irmãos, eu quero começar vendo com os irmãos, fala que Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Naquela época, irmãos, havia uma transição do bebê de colo para o bebê que já começa agora a caminhar, a se desenvolver. Havia umas transições, e havia então um ritual a qual o pai dava uma grande festa, quando o filho passava dessa fase, essa fase do desmame, por volta dos 3 anos, ele fazia esse ritual, essa festa, que o bebê ali era desmamado. Então ele começava a crescer, ele começava a desenvolver, e assim era feita então essa festa de passagem, e eles convidavam muitas pessoas para estar ali junto. E nessa festa agora, quando está ocorrendo aqui, a qual Abraão faz no desmame de Isaac, aqui alguns dizem que Ismael tinha por volta de 17 a 18 anos, já era adulto, já era mais que um adolescente, já era quase um homem, né? Na nossa lei aqui no Brasil já dava quase para tirar a carteira de motorista, então ele estava quase de maior, quase assumindo as suas responsabilidades. Alguns até dizem que ele já tinha 19, né? Somando ali, então eu não tirei esse tempo para fazer muita conta, irmãos, mas por aí, 17, 18 anos de idade. Então o verso 9 diz que vendo Sara, que o filho de Agar, então Ismael, o filho da egípcia, a qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então nessa festa acontecendo, irmãos, nesse trecho, nós vemos uma situação complicada familiarmente falando. Há uma festa, há um banquete, há um momento ali de descontração entre a família, há um momento ali de festividade. Agora a Sara olha para o Ismael, que já é um jovem quase adulto, e vê Isaac aqui, e vê Ismael caçoando, ou rindo de Isaac. Vocês lembram, talvez quem esteve aqui, a gente ministrou, acho que a primeira passagem aqui, a primeira, segunda, talvez, dessa série de ministrações, a qual Abraão, o Senhor vem falar com Abraão, e Abraão se prostra ao chão e começa a rir, quando Deus fala para ele que nasceria o filho da promessa. E ele começa a rir. Deus fala, porque você riu, o filho vai se chamar Isaac. Significa sorriso. E eu falei que quem ri por último ri melhor. É porque Deus falou, não, eu vou rir e rir, o meu sorriso é melhor. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu falei aquele dia que há vários tipos de sorriso. Eu ri para você, eu ri de você e ri com você. Talvez haja mais alguns, mas esses são os principais. Rir de você, às vezes é complicado, né, irmãos? Às vezes ninguém gosta, né? A minha pequena Lisa, eu não posso rir dela em nada. Pode não ter acontecido nada. Se eu começar a rir dela, ela começa a ficar brava. Ela fala, mãe, o pai está rindo de mim. Ela começa a ficar brava. Mas agora rir com você, irmãos, talvez seja a parte mais difícil. A gente se alegrar com quem se alegra. E é o que a palavra diz, que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E talvez seja mais difícil, porque o nosso coração às vezes não quer se alegrar com aquele que se alegra. Nosso coração está mais inclinado a meio que se entristecer com a alegria do outro.
Isso, irmãos, é natural. Se você sondar o teu coração às vezes é inclinado a isso. Mas voltando para o texto, agora diz que Ismael ri do seu irmão Isaac. Mas o riso aqui dele agora não é um riso de brincadeira. Não é um riso de brincadeira entre irmãos, que um tira sarro do outro, que um faz uma brincadeirinha, começa a rir, né? Começa talvez caçoar um pouquinho do outro. Não, o caçoar dele aqui era um rir de perseguição. Um riso que a mãe olhando agora, a Sara olhando agora para ele, vê que não é só simplesmente um riso de irmão para irmão. É um riso de perseguição. É um riso dizendo assim, te pego. Agora saiu do colinho da mamãe, né? Vou te pegar. Agora tu vai começar a andar por aí, eu vou te pegar, guria, eu vou te catar. Esse era o riso que a mãe teve discernimento e viu. Então a palavra diz agora que a mãe, ao ver que esse Ismael, o maior, agora ver o Isaac, filho da promessa, nesse momento de festa, a qual todos estavam se alegrando, ela vê que ele olha com um olhar de riso de maldade. Até no texto no original, irmãos, no hebraico, traz essa ideia de um riso ameaçador. Agora imagina, irmãos, como é que seria um riso ameaçador? Seria aquele riso que a gente vê nos desenhos. Será um riso maléfico que a gente fala? Eu não sei, irmãos, mas a certeza é que a mãe viu algo diferente naquele sorriso. Que não era um sorriso de alegria, era um sorriso de maldade, dizendo, eu vou te pegar. Agora saiu do colo da mamãe, foi desmamadinho, e agora eu te pego. Então essa mãe, ao ver isso, irmãos, verso 10 diz assim, disse então a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. E isso Deus já tinha falado para Abraão. Já tinha falado que Isaac seria o filho da promessa, e que não seria Ismael, porque ele tinha escolhido alguém, e não foi Ismael que ele escolheu. Porque a gente sabe que Ismael foi um filho concebido, não foi pela vontade de Deus, mas foi pela vontade da esposa Sara, do Abraão, talvez nem um pouco de vontade da Agar, quem sabe, mas como ela era serva, ela disse o quê? Toma minha serva como tua esposa, ou não como esposa, mas pelo menos conceba um filho, assim teremos um herdeiro, já que Deus se demora, passado anos e anos e não vem essa promessa. Eles tentaram fabricar uma promessa, tentaram fabricar o processo de Deus na vida. Irmãos, e quando nós tentamos fabricar algo de Deus na nossa vida, não dá certo, não frutifica. E aqui o mais claro para nós é tentar se salvar nós mesmos. Não tem como nós chegar ao céu, não tem como nós buscar a Deus, se Deus não nos atrair com sua graça maravilhosa. Você está aqui hoje porque Ele te atraiu. Claro que alguém lançou um convite para você, que sabe, falou, vamos lá no culto hoje, vamos no culto hoje. Você falou, eu vou lá, porque o irmão me convidou. Mas foi o Espírito Santo de Deus que te atraiu. Ele pegou teu coração e falou, vamos, eu quero falar contigo, vamos até lá, vamos lá, tira um tempinho, ouve o que eu tenho para te dizer. Então, irmãos, ao ver aqui, voltando para o texto, que essa mãe vê agora a ameaça de Ismael, Sara sentindo-se ameaçada também pela presença de Ismael, o filho de Agar, então ela pede para Abraão que Abraão expulse. E o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, irmãos, é que havia aqui então um ambiente de festa, mas de repente, como a gente costuma dizer, o leite azeda, sabe, de repente o negócio deu errado. Estava um clima de festa, imagina um grande banquete, e de repente essa mãe chega para o pai e fala, manda seu filho embora. E sabe, Abraão agora estava falando, agora vai fazer 18, vou botar esse gurinho no serviço, né? Até agora eu sustentei, agora é hora de trabalhar. De repente ela chega e fala, não, manda embora, não quero mais esse rapaz aqui. Se ela falasse, não, manda a Agar embora, ele até ia falar, não, Agar, vamos mandar mesmo, porque você era nossa serva, né, mas o meu filho não. Ela disse, não, manda o filho. Agora nós podemos imaginar então, irmãos, que de repente aquele ambiente de festa, aquele clima de alegria, irmãos, por causa do relacionamento entre esses irmãos, agora fica chato, fica um clima ruim, fica um clima pesado, irmãos. E eu quero fazer uma aplicação aqui para a nossa realidade. Para nós que somos os pais, irmãos, os adultos, na verdade somos nós, né? E muitas vezes nós precisamos estar atentos a essas situações na nossa casa.
Eu trago uma aplicação para nós, para nossa vida cotidiana. Que muitas vezes um ambiente de festa se torna um ambiente de tristeza, um ambiente pesado, um clima ruim, porque às vezes nós não vigiamos, nós mesmos não vigiamos de refrear nossa língua. Um filho entra em conflito com o outro, em vez de nós apaziguar, nós falamos, isso aí, taca fogo mesmo, pega mesmo. Olha, ele falou o quê? Não, falou muito mais, tu que não sabe, falou para a mãe ontem. Traz um ambiente de guerra para um momento que era um momento de festa, irmãos. E o que eu trago para nós essa noite é que nós devemos refrear, então, porque o nosso papel, irmãos, como os cristãos, como legítimos cristãos de Deus, nós não podemos ser o crente espalha bolo, ou o crente estraga fé. Sabe, aquele que está lá e, ai, chegou, ai meu Deus, a família está toda reunida, o clima está legal, o ambiente está bom, está agradável, mas de repente tu chega e... vamos mudar o assunto. Não, temos que agora andar pisando em ovos aqui, porque qualquer coisa que nós falar vai dar problema. Não, irmãos, nós devemos ser os apaziguadores, nós fomos chamados, irmãos, para ser agentes de paz em Cristo Jesus. E o momento onde que nós estamos em família, ou que nós estamos numa festa, o momento que nós estamos em lugar de alegria, nós devemos ajudar essa alegria a crescer. Devemos ser luz de Cristo lá naquele ambiente, para que a tristeza não venha tomar conta daquele ambiente. Devemos ser então apaziguadores, devemos ser bombeiros, eu costumo dizer apagadores de incêndio, né, irmãos? O fogo começa, nós chegamos com o extintor, acabou, acabou o fogo, continua a festa. Às vezes o cara não apaga o fogo, né? Às vezes o cara não coloca fogo, mas grita para todo mundo, ei, pegou fogo lá, ó, viu? Pegou fogo. Acabou com a festa igual. Vem de lá e acalmar os ânimos, né, irmãos? Então, aonde nós estamos, irmãos, em todo lugar que nós estiver, principalmente no meio familiar, irmãos, nós precisamos ser assim, irmãos, apaziguadores, agente de paz. Mas isso também, irmãos, não quer dizer nós deixar as crianças fazer o que querem. Você vai falar, pastor, então tá, lá em casa eu vou deixar eles quebrar tudo, deixar à vontade. Não, cuida deles. O papel para corrigir, para cuidar é nosso, irmãos. Não é para nós deixar à vontade também, não. Nós devemos disciplinar, sim, é necessário. A disciplina é necessária. A única coisa que eu estou querendo aplicar para nós, irmãos, é que nós não podemos ser língua de fogo. Diz que tem o crente canela de fogo, tem o crente língua de fogo, aquele que taca fogo na seara e sai correndo. Aí, pegou fogo. Como é que diz a palavra? Diz que Nero, né? A história diz que Nero, e a palavra de Deus diz que Nero tocou fogo na cidade de Jerusalém. E enquanto pegava fogo, ele botou a culpa nos cristãos. Enquanto pegava fogo, ele tocava harpa. Tocava harpa, ele olhava pegar fogo e falava, ixi, deixa queimar. Nós temos que vigiar, irmãos, então, para nós não ser língua de fogo, onde chegamos e incendiamos o lugar. Se for para incendiar, que incendiamos pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Sejamos luz naquele lugar. Amém? Verso 11 diz assim: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Então imagina, irmãos, agora nesse momento era um ambiente de festa, se tornou um ambiente mais pesado, um clima ruim, por causa da briga entre os irmãos. Mas a palavra diz então que Abraão agora ele se sente muito triste por causa da situação. Como eu falei, afinal Ismael já quem sabe estava alcançando a maioridade. Quem sabe agora era o momento dele, né, começar a colher os frutos do trabalho de Ismael. Falar, ó Ismael, vamos pegar a responsabilidade aí, vamos botar a mão. Ó, vai ajudar a pagar energia, tá? Porque esse mês aí não dá, rapaz, tá louco? Tá ficando 2 horas no chuveiro. Era a hora do pai desfrutar um pouco desse filho. O Pablo me olha de lá e fala assim, teu dia vai chegar, varão. Então, irmãos, imagina agora, irmãos, esse pai agora olha para o seu filho e pensa, eu vou ter que despedir o filho, a escrava, a serva, eu até despediria tranquilamente, mas agora o filho. Irmãos, e hoje, irmãos, está difícil, eu vejo, porque ontem eu ainda falava com o meu cunhado lá em Sara, a gente estava lá conversando um pouco, estava fazendo uma visita para ele, e eu estava conversando que antigamente, na nossa idade, os meninos principalmente, né, nós tínhamos 8 anos, nós já queria dirigir. Nós tínhamos 8 anos, nós já queria estar lavando o carro do pai, nós já queria estar dentro, só para mexer, só para fuçar, nem que seja para ligar o rádio, mas a gente queria estar. Mas hoje em dia, o jovem tem 17 anos, ele mais sabe andar de bicicleta.
Tá difícil, irmãos. Tá difícil, cada vez está mais difícil. Glória a Deus que nós ainda estamos num lugar que é raiz ainda, né? Ainda é raiz, ainda é uma cidade mais pequena. Então as crianças brincam, ainda dão essa... Ainda a gente segura um pouco mais eles. Irmãos, nas grandes cidades, os filhos de apartamento tá difícil. Eles não sabem andar de bicicleta, não. Já eles correr, eles no pique caem. É triste, meus irmãos. Essa é a realidade. Ou seja, as crianças, os jovens de hoje, irmãos, não vivem mais no mundo real, eles vivem no mundo virtual. É difícil. Tem 17 anos, mas eles não querem. Eu vejo, pelo meu tem 12 anos. Isso que a gente tem um tempo estipulado para ele ficar no celular, que é depois que a gente chega em casa, de manhã ele vai para a escola, de tarde ele faz as tarefas dele, vai comigo lá para a oficina, fica lá. De noite ele já está agoniado para vir embora. Que hora que nós vamos? Vou falar lá pelas 8 hoje. Nossa, vai dar tempo de eu ficar uma horinha no celular, 2. Porque eles querem se desligar desse mundo real, se ligar no mundo virtual. É o momento que eles querem se desconectar dessa terra, parece. Não tem mais realidade. A realidade está em outro lado, na vida virtual e não na vida aqui normal e natural, vida real. Mas voltando para o texto, irmãos, então, verso 12 diz assim: diz, porém, Deus a Abraão: não pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara. Atende Sara em tudo que ela te disser. Oh, Deus, irmãos, aqui pesa, né? Aqui pesa para nós os homens quando a esposa fala e a pessoa, Deus fala: não, atende a tua esposa aí tudo que ela te disser. Ah, não, Jesus, não, aí não. Mas aqui o que Deus faz, Ele conforta o coração de Abraão. Afinal, Abraão, no texto que a gente leu anteriormente, no capítulo 21, no início ali, que a gente ministrou no outro domingo antepassado, Deus fala com Abraão e fala para ele: olha, eu te darei o filho, não, perdão, irmãos, no outro ainda, eu te darei um filho, eu te darei o Isaac, eu te darei o filho da promessa. E Abraão fala assim: salve Senhor a Ismael, cuide de Ismael. E Deus fala para ele: não, eu vou te dar outro filho, o Isaac, o filho da promessa, mas eu vou cuidar também de Ismael. Deixa comigo, Abraão, eu vou cuidar. Então o que Deus está falando aqui para Abraão é falando assim: faz o que a tua esposa está te falando. Afinal, eu já te falei lá atrás, por que você está duvidando? Eu vou cuidar de Ismael. Pode despedir ele. Despede e deixa ele ir. Deixa ele crescer. Deixa ele pegar uma responsabilidade na vida. Deus aqui então instrui Abraão a atender o pedido de Sara, afirmando que em Isaac será chamada a sua descendência. Verso 13 diz assim: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, só por ser descendente de Abraão, ali sanguíneo, Deus aqui faz essa promessa, confirma mais uma vez a promessa a Abraão, o que ele já havia prometido anteriormente, que ele tinha um plano específico para Ismael, que ele cuidaria de Ismael por causa do seu grande amor por Abraão. O Senhor cuidaria até mesmo da sua descendência natural, não só da descendência espiritual, que somos nós, o Israel de Deus, descendentes de Abraão, pela fé. Somos cuidados também por Deus. Mas Deus fala: não, vou cuidar ainda até desse aqui que você fez, que eu não te ordenei, mas é pacto sanguíneo teu, mas eu vou cuidar dele, vou fazer dele uma grande nação. E aqui, irmãos, no verso 14, diz assim, vamos ver: levantou, pois, então Abraão de madrugada, tomou o pão de odre e de água, e pôs-se nas costas de Agar, e deu-lhe o menino, e a despediu. E ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Agar aqui, irmãos, então, e Ismael são enviados agora para o deserto, com poucos recursos, e o que parece aqui uma situação até desesperadora, né, irmãos? Que imagina, pega uma água aqui, um cântaro de água, era 11 litros de água para ir para o deserto, pega aqui uma porção de pão, a gente não sabe quantos pão que era, mas a gente consegue saber que eram uns 11 litros de água, por causa que o cântaro aqui, ou o odre que era colocado dentro, era uma perna de carneiro, se eu não me engano, salvo engano, de couro. Então ali cabia isso aí, mais ou menos 11 litros de águas. Agora imagine então, eles estão sendo encaminhados agora para o deserto. Parece até uma situação desesperadora. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, é que Abraão faz uma coisa: ele coloca nas costas da mãe.
Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los nas costas de Agar. Poxa, esse rapaz não tinha 18 anos já? Não tinha 17 anos já? Esse guri não era para estar pegando uma responsabilidadezinha, pelo menos levar água para a mãe? Aqui o que dá para aparentar, parece que até ele deu o Ismael no colo, falou assim, leva esse guri nas costas, bota o cântaro aqui assim, o pão do outro lado e bota ele na canguta. A canguta que fala. Então aqui Abraão coloca, a palavra diz que ele coloca nas costas da mãe. E aqui, irmãos, eu chamo a nossa responsabilidade como os pais. E quantos pais, né, que talvez nos vê através da transmissão deste culto, quantos pais hoje estão colocando as coisas tudo nas costas das mães? Espero que aqui os irmãos não, né, irmãos? Nós estamos sempre sendo edificados pela palavra de Deus e sabemos que nós temos grande responsabilidade na nossa família. Mas quantos pais hoje, irmãos, aí no mundo aí fora, quantos que estão colocando o encargo tudo nas costas da mãe? É o filho, é a responsabilidade. Vem com a tua mãe, resolve com a tua mãe, vai com a tua mãe, vem com a tua mãe. É o fardo das costas mais o filho. O filho não é bebê. Lá em casa tem 2 pequenininhas, mas não é os pequenos. Os pequenos às vezes não querem ficar com o pai. Nós temos grandes desculpas. Vem com o pai. Uma mãe. Eles querem a mãe, aí tudo bem. Mas os filhos crescidos, irmãos, são grandes responsáveis já pela vida deles. Então muitos pais estão colocando agora o fardo pesado nas costas das mães. Com os filhos já marmanjos, 17 anos, 18 anos, já é um marmanjão, já está mais barbudo que eu quase. Que ele poderia dizer, meu filho, ajuda tua mãe. Ajuda tua mãe, leve um pouco do fardo, um pouco da carga que a tua mãe está carregando. E o que eu falo para nós e para as mães hoje também, não só chamar a atenção dos homens, mas as mães que nos vê também, deixa os pais ser pai. Está difícil, irmãos. Está difícil. É muita mãe falando, não, tadinho do menino, não deixa. Eu falei esse dia até, eu estava falando com a minha esposa, falei assim, o Pablo vai comigo toda tarde lá para a oficina. Vai para lá, vai aprender, fazer alguma coisa, ele fica lá catando pedra em redor da oficina, às vezes, vem lá. Ô pai, olha aqui, achei uma pedra, o que tu acha? Sabe o que tem nessa pedra? Vai ser engenheiro de rocha, eu acho. Às vezes eu chego lá, ele está com um pedaço de pau lá atrás, quebrando as árvores, tudo. Isso aí, vai. Mas eu falei com ela esse dia, já pensou se Deus tivesse dado mais um menino, em vez de 2 meninas? Será que ela, como mãe, deixaria eu levar o menino para lá? Já que ela não ia falar assim, não, meu menino não. Não, leva o pequenininho, não, vai andar com o pai. Vamos lá com o pai, vamos lá aprender. Vamos ali, cai, vai, se levanta logo uma vez, vamos. A mãe, coitado, machucou o joelho. Não foi nada. Eu lembro que o Pablo lá na oficina, quando era pequenininho, agora não precisa nem mandar mais, fazer. Ele se ralava, se machucava, eu pegava uma estopa com um thinner, que é quase álcool, né, irmãos? Chegava e botava, aqui ó, já vai sarar. Ele, então, sarava, no outro dia estava bem sequinho, já criava a casquinha. Se fosse a mãe, não, vão me enfaixar, cuidado meu filho, a perna tá manco, não, amor, porque tá muito grosso com esse menino. Mas as mães também, irmãos, precisam deixar os pais ser pai. Ensinar esses homens a ser homem. Irmão, senão no futuro nós vamos ter que abrir uma escola. Irmão Fernando, vamos ter que abrir uma escola para ensinar os homens a ser homem. Faculdade. Faça a faculdade. Presencial tem que ser, não pode ser online. EAD não, presencial. Como ser um homem. Vai ser difícil. Os caras não vão saber mais instalar a tomada, eles não vão mais saber resolver um problema no cano. O negócio deles é tudo no virtual. Já imaginou, meus irmãos, como é que está sendo? Então, as irmãs também, então, chamam a atenção das mulheres também, que precisam deixar os homens a ser homens, ensinar os seus filhos a ser homens também, a ter responsabilidade, a ajudar, a levar um pouco do fardo, a fazer um pouco das coisas, a ajudar. Hoje, a minha esposa pediu o Pablo lavar a louça, até ela saiu, dar uma voltinha e falou, lava a louça aí. Ele foi lavar a louça. Tá certo, vai ajudar a fazer alguma coisa, tua responsabilidade é limpar o pátio. Tem 12 anos, dá uma limpadinha no pátio. Lá na oficina a responsabilidade é botar água nas plantas. Se essas plantas morrer, a culpa é tua. Tem umas 3 mortas já. Então, irmãos, nós precisamos olhar atento, irmãos, para o crescimento dos nossos filhos. E, irmãos, não é diferente hoje, nós podemos ver, irmãos,
não muito longe, mas na nossa realidade, talvez você conheça alguém que tenha 30, 40 anos vivendo com os pais. E tem, meus irmãos, tem 30, 40 anos. E esse tempo atrás eu deparei com um e perguntei para ele, falei assim, cara, tá louco, tá com 37 anos já na casa do pai e da mãe. Eu falei assim, pra que coisa melhor? Eu falei, parece se o meu tiver 37 anos em casa, eu atropelo, derrubo do ninho, né? Faço que nem a águia, boto nas costas, subo lá em cima bem alto e largo. Falo, bate asa, te vira. Eu vou morrer, não vai não, tu sabe voar. Acabou que tu consegue. Mas conversei, ele falou, não, pra que eu vou sair de casa? O pai e a mãe me dão tudo que eu quero. Não preciso trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, tô com dor de cabeça. O pai e a mãe falou, fica aí. E ainda se respeitasse os pais, ainda se ajudasse o pai, respeitasse, né? Fosse o cara, não pai, o que tu precisa? Nada, mas xinga o pai, xinga de tudo, meu Deus do céu. Eu falei, olha, passe de mim esse cálice, Senhor. Mas eu vejo que os pais erraram. Os pais erraram, a mãe errou, nunca deixou o cara namorar, o cara arrumava namorada. Não, essa aí não é boa pra ti não. Essa não é boa. Essa aí é muito velha. Não, essa é muito menina. Essa aí já tem um filho. Essa aí já tem não sei o quê. E hoje está como está, meus irmãos. E às vezes tem 30, 40 anos, estão dentro de casa, ainda não saem dali. Porque não cresceram. A mãe não deixou o pai ensinar a ser homem, o pai, quem sabe, não deixou a mãe direcionar, quem sabe a mãe já queria livrar esse rapaz faz tempo, falar, vai crescer. E eles ficam em casa, a internet está paga, a energia está paga, a água também, o rancho está pago. Bota um compromisso, começa a botar as contas aí. Vamos dividir as contas aqui, meu amigo. Então, irmãos, além disso, então agora, além de ela pegar agora esse fardo às costas, aqui voltando para o nosso texto essa noite, a palavra diz que ela sai errante, sem direção, com um filho, com peso nas costas. E quantas vezes, irmão, nós nos encontramos assim, muitas vezes errantes, sem direção, com poucos suprimentos, e só vemos deserto à frente. Quantas vezes, meus irmãos, isso acontece na nossa vida? Se não aconteceu na tua, pode te preparar, porque vai acontecer. E quem é o dono do deserto é Deus também. Muitas vezes nós passamos por um desertinho, que é preciso, é necessário. Não é para a morte, mas às vezes precisa. Se você não passou, te prepare que um dia tu vai passar. Como diz aquele, não estou profetizando, irmãos. Mas é a regra da vida. Mas o bom disso tudo, irmãos, é saber que Deus está no deserto. E que Ele é o dono do deserto. Se você está no deserto, não está sozinho. Aí vamos ver aqui o verso 15 que diz: tendo-se acabado então a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. Agora imagina, irmãos, já tinha pouco às suas mãos. O principal suprimento no deserto, não precisa nem falar muita coisa, né, irmão? Até vou tomar um gole. É água. Tu imagina agora, quer dizer, um pão pode até faltar, mas água. Água é o principal no deserto. Então o principal suprimento deles agora acaba. E muitas vezes, irmãos, nós estamos caminhando, estamos nessa terra, olhando para as coisas, as circunstâncias da vida, e temos a mesma sensação que ela teve de a água ter acabado. De estar no deserto, além de estar no deserto, a água ter acabado. A nossa fonte, agora nós precisamos entender que a nossa fonte de água viva é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte. Mas muitas vezes nós temos essa sensação de estar no deserto sem água, porque nós paramos de beber da fonte, que é Cristo. Ele nunca seca, é uma fonte inesgotável. Mas nós paramos, nós afastamos, e quando nós se afastamos, irmãos, nós começamos a sentir a boca seca. Mas nós somos relutantes em resolver do nosso jeito. Deus fala, não, vai continuar no deserto mais um pouquinho, até tu entender que eu sou a fonte de água. Que não há fonte de água a não ser eu. Agora a palavra diz então que ela deixa o menino. E voltando para a ideia um pouco da fonte de água, irmãos, nós se afastamos da fonte de água, que é Cristo. E quando nós se afastamos da fonte de água, que é Cristo, nós estamos no deserto, parece que acabou, é fim. E nós deixamos o menino para morrer, como disse ela, deixamos lá. Não, agora o negócio é esperar morrer. Eu e ele vão morrer. Agora eu vou morrer, eu vou parar, porque nós começamos, além de se afastar, irmãos, de Cristo, e beber da fonte da água da vida, nós começamos a beber da fonte do mundo. E aí, irmãos, não nos satisfaz. É uma água que não nos satisfaz. É uma água que não enche, não preenche.
A palavra diz então que ela deixa o menino, irmãos. Ela deixa o menino lá. Eu não quero aqui ser muito alegórico agora também, mas no mundo é assim também, meus irmãos. Quando acaba o recurso, eles te deixam. Já não se sentiu assim? Ah, tinha um recurso. Pô, tá todo mundo contigo. Acabou o recurso. Deixa esse menino lá, vai morrer. Abandona logo. Tem recurso? Opa, estamos aqui de novo. Assim as amizades do mundo são, meus irmãos. Interessado no que você tem, no que você possui e pode compartilhar. Troca de interesses, troca de favores. Mas quando parece que a água está acabando, eles falam assim, deixa esse cara para morrer. Vamos sair de longe, vamos ver de longe, nem perto eu quero estar. Que é para ele não me pedir socorro. Então, irmãos, o mundo é assim, irmãos, ele está conosco muitas vezes, mas quando acaba o recurso, ele nos deixa de lado. Agora Jesus é o único que continua nos amando, é o único que continua te amando. É o único que continua nos amando com recurso ou sem recurso. Bonito ou feio. Novo ou velho. Que nós vamos envelhecer. E talvez amigos, amizades, pessoas vão se afastar, porque tu ficou meio feinho já. Tá meio velhinho, meio caído, não tem mais interesse. Hoje eu vi com meus olhos 2 jovens com o Senhor. Espero que eles não estejam vendo isso. Mas não vão ver. Mas se tiver também é bom para eles aprender algo. Mas o Senhor saiu, talvez ele teve um AVC, ou talvez ele teve alguma doença, mas ele estava meio fraco, meio enfraquecido assim, desceu do carro, pediu para me dar uma olhadinha no carro dele, tinha uma amassadinha, ele queria fazer e tal. Eu não costumo atender no domingo, mas quando mandaram uma mensagem para mim, eu falei, vou atender. E 2 jovens juntos. E os 2 jovens meio que, sabe quando meio desmoralizando assim, eu não sei se, um acho que era filho, e o outro acho que meio olhando com um olhar meio soberbo pro velhinho, só porque o velhinho estava meio debilitado para andar, meio... Sabe quando já está com as ideias meia confusa? Que não fala mais A com B? E esse é o momento, irmãos, que nós precisamos dar atenção para os mais velhos. Porque um dia nós vamos chegar nisso. Você que é jovem, um dia tu vai chegar nisso. Vai ficar meio gagazinho mesmo. Mas esses 2 jovens olhavam com um olhar de soberba para ele, assim como quem diz, esse velho não está falando coisa com coisa. Meio que olhando para o outro, meio querendo rir assim. E eu dando atenção para ele, pensando assim, Deus, ainda bem que o Senhor nos ama, né? Jovem, o Senhor nos ama assim, ó, ficando velhinho. Jesus não nos abandona, meus irmãos. Não importa se você é bonito ou feio, mas o mundo vai te abandonar. Quando você ficar feinho, feinha, ninguém mais te quer. Mas Jesus continua te querendo. Jesus continua te amando. Jesus continua nos amando. Jesus continua nos dando a atenção que é necessária. Fala assim, não, isso aí deixa de lado, isso aí já não fala mais nada com nada. Irmãos, a verdade é que Jesus tem cuidado de nós, e glória a Deus por isso. Verso 16. Se afastando-se então, foi sentar de fronte, a uma distância de um tiro de arco, porque dizia ela, assim, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela então aqui demonstra que ela não quer ver morrer o menino, porque ela vê que os recursos acabaram, agora ela estando no deserto, e o principal recurso dela, não o pão, mas a água tem acabado. Ela olha e vê que ali se findaria a vida dela e do filho. E ali o que nós podemos ver, irmãos, olhando agora para essa serva Agar, nós vemos para essa mãe que não acabou só ali a água, mas o que acabou também foi a esperança dela. A esperança dela ali desfaleceu. A esperança dela ali agora nesse momento findou-se. O que ela não lembrava, irmãos, é que anteriormente o anjo do Senhor havia aparecido para ela e lhe feito uma promessa. Quando ela engravidou de Ismael, ela começou a brigar com a Sarai, assim, ela dizendo, e Sarai falou para ela, vai, sai daqui. Ela, não vou sair daqui, ficou ali, e começaram a se brigar. Ela pegou, sabe uma coisa, eu vou fugir da minha senhora, e fugiu para o deserto. E o anjo do Senhor encontrou ela lá no deserto. Está lá no capítulo 16. Depois, se você quiser olhar, não vou ir lá porque senão não vou demorar muito. 16, verso 9 e 10. E o anjo do Senhor aparece para ela e fala assim, Agar, quem está rebelde, fugindo da tua senhora, volta para lá. Eu tenho uma promessa para esse teu filho também, o Ismael. Dele eu farei uma grande nação. Esse menino não vai morrer, nem você. Volta para lá, para tua senhora, e seja obediente a ela. Mas Agar agora esqueceu da promessa, irmãos.
Assim também somos nós, muitas vezes, quando se deparamos com as dificuldades, com as circunstâncias da vida, nós olhamos e esquecemos da promessa de Deus. E não acaba só a água, se afastamos da água da vida que é Cristo, mas acaba também a esperança. Quando acaba a água, acaba a esperança. Cristo não acaba, irmãos, é nós que afastamos dele. A nossa esperança muitas vezes então, irmãos, se acaba, irmãos, porque nós começamos a beber em outras fontes. E bebendo em outras fontes, irmãos, esquecemos da promessa de Deus. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e ele disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Olha só, irmãos, que interessante, Deus aqui, ele ouve, e não ouve o choro de Ismael. Ela chora, mas a palavra diz aqui que Deus ouve a voz do menino, e vem do céu agora trazendo essa resposta, irmãos, e que nós podemos ver, é que sempre, irmãos, há providência do céu, sempre Deus manda a providência para nos confortar, na hora da dificuldade, sempre, irmãos. E aqui o anjo aparece e diz: não temas, o deserto também é meu, o deserto também é do Senhor. Então Agar chora, irmãos, e a palavra diz que Deus ouve a voz do menino. E a palavra não fala para nós, né, irmãos, se o menino diz algo com Deus, mas o que é interessante é que talvez ele tenha aprendido a orar. Ele teve 17 anos, 18 anos com Abraão, e quem sabe ele tenha aprendido a orar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus. E eu pergunto para nós agora, e faço uma aplicação para nós: será que o nosso filho tem aprendido isso conosco? Eu não sei se Ismael aprendeu com o pai dele, mas provavelmente andando 17 anos com teu pai, e o pai tendo a fé em Deus, orando a Deus, buscando a Deus, provavelmente ele naquele momento clamou a Deus, porque a palavra diz que Deus ouviu a voz do menino. Agora, será que nós, irmãos, como pais, será que os nossos filhos têm aprendido a buscar? Será que eles têm aprendido conosco a buscar a Deus? Será que eu e você temos sido exemplo em buscar a Deus para nossos filhos? Será que nós temos sido? E essa pergunta eu me faço para mim às vezes, meus irmãos. Será que eu tenho conduzido meus filhos a amar Cristo verdadeiramente? Ou será que eles estão indo na igreja porque eu sou pastor? Quer saber uma métrica, irmãos, muito boa para a tua vida? Se o teu filho está aprendendo que você serve a Deus e está aprendendo a buscar Deus contigo, se ele pede para você orar por ele. Você tem aprendido com Deus, meus irmãos. Eu me lembro desde quando o Pablo era pequeno, que ele caía, às vezes ele caía, se levantava, já vinha correndo para mim: faz uma oração. Faz uma oração, está curado em nome de Jesus. Ele já saia correndo de novo. Quando o Tiner não pegava. Mas é uma métrica boa, irmãos. Se nossos filhos pedem para você orar, eles sabem que você tem uma fé em Deus, e eles se espelham nessa fé. E um dia eu e você não vamos estar aqui mais, não vão ficar para semente não, e vão estar só eles. Eles e quem? Eles e Deus, meus irmãos. E eles precisam aprender a buscar a Deus, porque eles vão buscar a Deus verdadeiramente com base na tua fé, com base naquilo que nós buscamos de Deus. Talvez aqui a palavra não nos diz, mas talvez Ismael então estivesse aqui fazendo uma oração. E a pergunta, irmãos, também para nós é: será que os nossos filhos vê Deus refletindo em nossas vidas? Então, irmãos, que nós busquemos mais e mais a Deus, nosso Senhor, e ensinemos nossos filhos a buscar o Senhor Jesus Cristo também, que Ele verdadeiramente é a fonte inesgotável. Mais, irmãos, do que nós induzir nossos filhos a... Hoje nós estamos vivendo um mundo, irmãos, é necessário conduzir nossos filhos a aprender, a ser um engenheiro, a ser uma engenheira, a ser um astronauta, a ser, seja lá o que for, estudar, se capacitar. Mas antes de tudo, meus irmãos, ensinar nossos filhos a amar a Deus, temer a Deus, buscar a Deus, porque a faculdade deles, o entendimento deles, a profissão deles, não vai salvar eles na hora do deserto, não vai trazer paz para eles no momento de dificuldade. Por isso que nós vemos tantos milionários, trilionários, vazios, porque estão cheios de si mesmo, cheios de dinheiro, cheios de coisas, mas sem vida em Cristo, sem vida em Deus.
E aí o que eles fazem? Tiram suas vidas. Porque não há um sentido numa vida sem Cristo. Precisamos ensinar nossos filhos a amar a Deus, meus irmãos. O problema, sabe qual é, irmãos? É que nós achamos que nós cuidamos melhor dos nossos filhos do que Deus. Sabia? E eu tive um exemplo essa madrugada. Essa madrugada eu acordei, a Lucy dorme no nosso meio, a Liz dorme do lado de uma cama de solteiro. E essa madrugada eu falei pra Jaque hoje antes de vir pro culto. E ela falou assim, eu não acredito. Ela nem lembrava. Mas eu acordei ela para pegar a menina. Eu acordei de madrugada assim, olhei pro lado, só o travesseirinho. Olhei a Jaque dormindo também, falei, meu Deus, raptaram. Jesus voltou e eu fiquei. Foi só as crianças. Olhei, meu Deus, aí pensei, sei lá. Olhei de novo. Cadê essa criança? Daí me acordei, eu olhei ela deitada pros pés da cama, assim, ó, quase caindo para fora, assim, com a cabeça quase caindo fora da cama. E nós dormindo, roncando. Aí eu cutuquei a Jaque, sabe, naquele automático, eu falei assim, ela nem falou nada, ela só fez assim, pegou e botou do lado do travesseirinho e dormiu de novo. Aí hoje eu falei pra ela, falei assim, eu não acredito, eu não lembro disso. Aí eu entendi hoje, enquanto eu preparava essa mensagem, por que eu precisava ver isso tudo acontecer essa noite, meus irmãos. Que nós achamos que cuidamos dos nossos filhos, mas Deus tem cuidado maior. Deus tem cuidado muito maior para com nossos filhos, meus irmãos. Nós achamos muitas vezes que precisa estar na nossa mão, que nós vamos cuidar. Como deve ser cuidar, mas Deus cuida muito mais. Um dia eu e tu vamos dormir. Um dia nós vamos morrer, vamos partir verdadeiramente nessa terra. E quem vai cuidar deles? Deus vai cuidar deles. Deus vai coordenar a vida deles. Deus vai encaminhar. Sabe qual a maior preocupação do homem é essa, às vezes, né? Ai, se eu morrer, o que será dos meus filhos? Meus irmãos, se você ensinou eles a servir a Cristo, se você ensinou eles a amar a Deus, se você ensinou o caminho correto, tranquilo, vai em paz. Não vai ser como o Lázaro e o rico que estava lá no inferno, e daí ele estava lá no inferno falando assim, ai, manda lá o Lázaro pregar para os meus irmãos, porque eles não podem vir para cá também. Se ele tivesse feito a parte dele, não precisava ele se preocupar. Se ele tivesse pregado para os irmãos dele. Então nós devemos fazer a nossa parte, meus irmãos, sabendo que Deus cuida dos nossos filhos, mas nós devemos fazer a nossa parte de conduzir eles, a amar a Deus, a servir a Deus, a ser confiantes e confiar em Deus, entregar suas vidas a Cristo. É esse o nosso papel. Deixa eu encaminhar aqui para nós vamos prolongar demais. Verso 18, olha só o que diz. Ergue-te, levanta o rapaz e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus chama a atenção agora dela, o anjo do Senhor aparece agora para ela, e diz para ela, ergue-te, levanta o rapaz, porque eu farei dele uma grande nação, um grande povo. Esse povo, irmãos, nós trazendo para os nossos dias de hoje, é o povo árabe. A gente sabe que é aquele conflito que está acontecendo lá, aquele pessoal que vem contra aquele povo que é o Estado de Israel ali, é o povo árabe, é a descendência de Ismael. São tudo filhos e descendentes de Ismael. E do outro lado está a descendência de Isaac. Inclusive eles brigam até por um local lá onde que eles falam que não foi quando Abraão foi sacrificar Isaac, que não foi Isaac que ele foi sacrificar, foi Ismael. E é uma grande briga quanto a isso. Talvez você já tenha visto fotos lá de Israel. Tem a Meca, que eles chamam que é um templo lá do islamismo, onde tem uma cúpula dourada assim de ouro. Aquilo ali não é Israel, é do outro lado. É do lado palestino, já é do lado do povo muçulmano, que é a descendência de Ismael. E aquele local lá, anteriormente, era dito pelo povo de Deus que era onde foi o monte onde Abraão foi sacrificar Isaac. Eles fizeram um templo em cima e falaram, não, aqui foi Ismael que foi sido sacrificado, que Deus pediu, não foi Isaac. Então essa briga, irmãos, é de anos e anos recorrente. Vamos para o verso 19. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber o rapaz. Deus aqui, irmãos, abre os olhos dela. E o verso 20 e 21. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou ele no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, irmãos, toda a descendência, Parã aí, onde é que fala aqui, verso 21, verso 20, deixa eu ver aqui onde é que está, verso 21, deserto de Parã fica todo o estado árabe ali, tudo onde que tem os árabes ali, aquele local ali, tudo a descendência ali é tudo de Ismael.
Então ali está todo o povo. Para nós finalizar aqui, irmãos, porque esse texto tem a ver conosco nessa noite, como igreja de Cristo, hoje sendo o Israel de Deus. Paulo vai nos dizer lá em Gálatas capítulo 4, verso 21, e eu vou ler com os irmãos e finalizo aqui. Paulo faz aqui então agora uma alegoria das duas alianças. No capítulo 4 de Gálatas, verso 21, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alega-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque não mais numerosos os filhos da abandonada, que os dá que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo diz a Escritura: lança fora o filho da escrava, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, pela fé. Esse é o contexto, irmãos, para nós finalizar nessa noite. Essas 2 mulheres aqui, Sara e Agar, elas representam aqui, alegoricamente, 2 povos. Um povo livre e um povo que é escravo. Os 2 filhos aqui de Abraão representam 2 povos, irmãos, 2 alianças. Um povo livre pela providência divina da graça de Deus. Providência divina, irmãos, porque, como eu falei no início, não tinha como Sara e Abraão ter filho. Não tinha mais. Então a providência foi diretamente de Deus. Isaque, dado na velhice, a Abraão e Sara. Na ótica humana, irmãos, não havia possibilidade de conceber mais um filho, por causa da idade avançada dos 2. Demonstrando aqui então, irmãos, que a salvação sempre vem de cima, de Deus. Ele provê o filho da promessa. Ele provê também, irmãos, hoje proveu Jesus Cristo para nós, o nosso Salvador. Na ótica humana, quem pode ser salvo? Ninguém. Ninguém poderia se salvar, irmãos, porque todos éramos filhos da escrava. Escravos do pecado, escravos da lei. A palavra diz que a lei nos foi dada, o Antigo Testamento nos foi dado, os mandamentos nos foi dado para que todos nós fôssemos reprovados. Olhássemos e falassemos: não consigo cumprir tudo isso. Só houve um que cumpriu todas as leis. Esse chamado Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então Deus provê a salvação, envia seu Filho, para que todo o que nele crê, irmão, seja salvo, e assim seja o verdadeiro Israel de Deus. O verdadeiro israelita, aqueles que creem em Cristo Jesus, se tornam os filhos da livre, pela fé. Por isso que a palavra fala tanto da fé de Abraão. Deus proveu um filho não da escrava, que é Ismael, mas sim Isaque. E para nós concluir, irmãos, se Deus cuidou de Ismael e de Agar, não sendo filho da promessa, não proveu? Não cuidou? Não proveu um poço? Não proveu uma grande nação? Um grande povo? Que ainda assim persegue o seu descendente, que é Isaque? A promessa? Agora, quanto mais, irmãos, Deus irá prover para nós. Quanto mais Deus prover para nós. É isso que o texto está dizendo. O quão Deus é fiel. Se Ele foi fiel com Ismael, que era só descendência sanguínea, imagina nós que somos descendentes de Isaque pela fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é o verdadeiro Israel de Deus.
que é a igreja de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, não mais agora é um estado, não mais um país, não mais um local, mas sim todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Este verdadeiramente é o Israel de Deus. E o que aquele povo árabe deseja é que aquele povo judeu seja extirpado da terra. E esse, nos últimos tempos, irmãos, vai o que vai acontecer com a igreja de Cristo. Aí quando fala assim, o relógio de Deus é Israel porque está sendo perseguido lá. Não, o relógio de Deus é Israel verdadeiramente, mas é a igreja de Cristo Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer em todo mundo, nós começarmos a ser perseguidos, não poder mais fazer um culto público assim. Em muitos países já acontece isso. Mas quando no mundo todo acontecer isso, irmãos, aí nós veremos verdadeiramente que Cristo Jesus está às portas. Aí veremos verdadeiramente que as coisas começaram a acontecer e se cumpriu o fim dos tempos. Por enquanto ainda não. Mas isso é um sinal, irmãos, para a gente ver que existe um povo que não ama Cristo e que odeia aqueles que falam que são de Cristo, que vão perseguir, que vão correr atrás. Ainda hoje não muito, né, irmãos, porque mais obscuramente, mas um dia sim. Então, irmãos, Deus provê a promessa, Deus provê a esperança, Deus abre os nossos olhos, Deus provê os recursos, e nós somos os verdadeiros israelitas. Amém, meus irmãos? Coloque de pé, quero orar. Esse trecho aqui, irmãos, nos ensina, irmãos, que mesmo nos momentos difíceis, Deus está atento aos nossos sofrimentos. Ele nos consola, Ele nos encoraja, Ele nos conduz, Ele é a fonte de água no deserto. Que nós olhamos hoje para essa história de Agar e Ismael no deserto e vemos que a providência de Deus é rica em todos os detalhes, irmãos. Que Ele se importa conosco, que Ele guia, supre nós em nossos momentos de dificuldades. Que nós possamos olhar para a fonte que é Cristo Jesus, irmãos, crer nele, sabendo que a providência de Deus transforma o deserto em fonte e as dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual para nossas vidas. Talvez pareça uma grande dificuldade, mas é uma grande oportunidade para nós crescer espiritualmente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento. Pai, a qual vimos, Senhor Deus, a tua providência na vida dessa mãe, desse filho, que lá, Senhor Deus, estiveram naquele momento no deserto, a qual a água acabou, a esperança dela acabou, Pai. Muitas vezes a nossa esperança se desfalece, Pai, porque começamos a desacreditar das promessas, que o Senhor está conosco todos os dias, que nós somos verdadeiramente seus descendentes, Pai, pela fé. A nossa fé muitas vezes se enfraquece, e o que nós pedimos, Senhor Deus, é que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, assim como abriu os olhos de Agar, Pai, abra os nossos olhos também, para ver, Senhor Deus, que o Senhor tem muito mais, que em Ti há vida, e a vida com abundância, Pai, que o Senhor é um Deus que providencia todas as coisas, um Deus que sustenta os seus filhos, que guia os seus filhos, ainda, Senhor Deus, que nós estejamos em desertos áridos, dificultosos, sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso. Nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Eu oro com a tua igreja, Pai. Eu oro também, Senhor Deus, para aquelas pessoas que vão ver até essa transmissão, vão ver esse culto, Senhor Deus, foi transmitido essa noite, que eles possam assim também ter a fé, Senhor Deus, no seu Filho, no único suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, assim eu te peço, nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Posso até estar aflito, mas nunca